Hello! Sejam bem-vindos ao nosso canal do Lábio Perraís, beleza? Meu nome é José Ícaro, tá? Vou falar pra vocês aqui, pegar um gap, né? Esse vídeo é um complemento, tá? De uma dúvida que surgiu através do Alex, né? Alex que perguntou sobre condicionais do Fluent Forms, tá? Então esse vídeo é específico sobre um tipo, né? Na verdade, uma particularidade de condicionais relacionados ao Fluent Forms, beleza? A gente, para quem para quem caiu aqui nesse vídeo procurando assuntos sobre Fluent Forms, tá? Eu amo de paixão formulários, né? Só para contextualizar aqui, ainda somos o único no Brasil a ter chegado ao pódio lá do Elementor, né? Que para mim, na verdade, se você pergunta aí, cara, é muito legal, velho. É legal se tivesse um monte de brasileiro lá ainda, né? Então entramos na comunidade, né, do Elementor, ainda somos embaixadores. E com relação ao Fluent Forms, né? Deixa eu colocar a câmera aqui. Pronto. Galera, com relação ao Fluent Forms, a dúvida do Alex foi o seguinte. Alex foi o primeiro a perguntar aqui sobre formatos conversacionais, tá? É conversacional mesmo, conversacional. Beleza, então. Alex perguntou aqui qual a diferença do N e do O, tá certo? Ou all of things. Eu tenho aqui uma instalação do cursos da WP Raiz, tá? Para quem não conhece, a gente tem um hubzinho de cursos que tá com... Desde o ano passado a gente lançamos cursos, principalmente o do Elementor, que é até então eu acho que é um dos mais completos aqui. E não é por ser da casa, né? Por ser nosso. Mas é um curso bem completo que eu fiz com muito carinho e tá aí. Não estamos fazendo merchandise. Mas, com relação ao formulário conversacional, a gente tem aqui, para quem não viu ainda, veja o vídeo, tá bem legal e bem específico, são 30 minutos, tá? Create Conversational Form, beleza. Você tem várias opções aqui. Lógica de programação ou lógica da vida é a mesma coisa, tá? Na verdade, lógica da vida é uma só. Então, sempre você vai ter um condicional. Se você tem um condicional aqui, no caso do Alex, que é do tipo all, all of things, então tipo, todas as condicionais precisam obrigatoriamente funcionar. Ou seja, se eu tenho aqui no modelo conversacional, né, eu acho que eu fiz alguns steps, onde um step específico só ia aparecer se e somente se a condicional fosse acontecesse, tá certo? Ou seja, digamos que eu tenho aqui, tipo, esse céu é azul, tá? Se eu tiver um condicional aqui, o céu é azul, tenham, tenha um avião aqui em cima, um avião, tá? E tenham também estrelas. Então, e estrelas. Quando eu falo e estrelas, eu estou colocando condicional onde eu tenho mais de uma situação. Então, todas as situações, all of situations, né? All of conditions, elas precisam ser cumpridas, né? Com, yeah, elas precisam ser completadas, beleza? Então, se eu tenho assim uma condicional do tipo, quando eu falo condicional, se ela é do tipo, se eu coloco assim que todas, ou seja, todas as minhas condicionais relacionadas à minha condicional principal, que é a mãe, ou seja, por exemplo, A.1, tá? Eu teria que o céu é azul, né? E, além disso, ou seja, no sentido de mais, né? Mais mesmo, não mas, né? Ou seja, aqui o mais. E A.2, a gente teria aqui que tenha o céu, tenha também um avião, tá? Então, se eu tenho essa condicional aqui, significa que, vamos supor na minha foto, tá? Se eu tenho na minha foto o céu é azul, tá? E eu tenho também um avião, né? Bem feio aqui, beleza? Então, eu estou cumprindo as minhas duas condicionais. As duas simultâneas, tá certo? Então, a pergunta do Alex, ela se resume isso aqui, ó. Quando eu falo all, significa simultâneo. Simultaneidade. Unidade. Simultâneo. Vou botar assim, simultâneo. Tá certo? Simultâneo? Simultâneo. Ok. Simultâneo. Beleza? Quando eu falo
Tipo, conforme a pergunta dele aqui, vamos ao pé da letra. Quando a gente fala aqui N, qualquer uma, certo? Ou seja, tanto faz se o céu é azul ou se o céu tem avião, desde, né, que tenha uma das duas. Entende? Se não tiver nenhuma das duas, Ícaro, então ele não faz parte da condicional. Então ele não é nada. Então ele é outra coisa. Ou outra coisa. Tá certo? Então aí você tem uma condicional com outra coisa, não é dessa condicional. Tá certo? Você pode ter condicionais separadas, onde uma condicional tenha tudo. E no item B, por exemplo, tá certo? Tipo, se não for nenhuma das opções acima, né? Então ele vai fazer outra coisa, tá certo? Eu vou explicar aqui, bem rapidinho. Vou fazer um form aqui, onde a gente vai colocar aqui o e-mail, tá? O e-mail. E eu vou colocar aqui também steps, tá certo? Na verdade é o seguinte, como é que funciona o condicional, o formulário conversacional? Deixa eu só pausar essa parte aqui, eu vou ativar o meu Fluent Forms. Não, quanto plugin aqui, papai. Ó, Fluent Forms aqui, para quem não viu o vídeo passado, a gente tem um Session Break, ok? Session Break são sessões quebradas. Então eu não vou passar o tempo, né, explicando aqui, mas a gente coloca uma introduçãozinha, tá? Vou salvar esse bicho aqui. Este conversacional, você pode dar um preview aqui, tá? E aí você vai ter aqui a tua welcome message. Clicou em Start Here, você vai para e-mail. Quer apostar? Né? E-mail, beleza. O que acontece? Eu vou colocar um condicional aqui. Se, presta atenção. Se o e-mail não for o meu, ele vai para outro canto. Ah, ok. E aqui eu vou colocar um Session Break. Eu tenho críticas até hoje sobre a estrutura, o wireframe, tipo, esse workflow aqui, o flow, na verdade, do Fluent Forms. Eu sinto muita falta de um flow semelhante ao que eles têm no Fluent CRM, tá? Tipo, de manipulação via front. Assim, tipo, pegar esse quadradinho e colocar. Eu sinto muita falta, essa linearidade, principalmente no conversacional, eu não gosto. Eu não gosto. E é uma das coisas que eu critico mais no Fluent Forms, até porque não tem muita coisa a criticar. É maravilhoso, eu gosto muito. Principalmente pelo custo-benefício, tá? Então você pergunta aí que você faz formular em outras coisas, faça em tudo que você quiser, né? Inclusive a gente ganhou o prêmio no Brasil hoje, né? Para quem não sabe, somos os únicos a representar o nosso país lá com o Elementor. Para quem não conhece, a gente ganhou o campeonato de formulário. Fomos classificados da primeira e a segunda fase com o primeiro lugar, beleza? E daí, né? Então, daí que eu gosto de formulário, tá? Se eu colocar aqui um session break e dentro da session break você pode colocar uma condicional, tá certo? Então eu vou colocar aqui que essa session break ela só vai exibir, tá? Ó, só tem duas opções, gente. Ou ela exibe alguma dessa condição ou ela exibe todas. Se é para botar todas, então ele tem que ser todas as condições. Ficou claro? Ou seja, que, vamos supor, bota aqui 5. Se eu botei 5 e marquei all, então todas as 5 elas têm que estar nesse campo e-mail. Ou seja, vamos supor que essa session break, tá? Ela só vai aparecer se, vamos lá, se eu tiver dentro de e-mail, dentro de e-mail, dentro de e-mail, dentro de e-mail, dentro de e-mail. Se dentro de e-mail contiver include, por exemplo, uma arroba, certo? Ela aparece. Se tiver também incluir, tá? Você tem várias opções aqui, beleza? A gente comentou no vídeo passado. Incluir José Ícaro, que é o meu e-mail. Se incluir Tapi Raiz. Se incluir .com.br. Estou formatando e-mail, tá certo? Beleza. Vou fechar essa última aqui. Salvei. O que acontece? Eu estou falando aqui que essa seção ela só vai aparecer obrigatoriamente se aqui dentro de e-mail eu colocar itens, ou seja, letras, né, palavras que tenham naquela condicional, tá? Se ela não aparecer, o que é que vai acontecer? Você vai para o fluxo contínuo, né, o próximo fluxo. Então aqui eu vou colocar uma imagem, tá?
Vou colocar aqui a imagem aqui abaixo, tá certo? E essa imagem aqui é um upload, na verdade. Deixa eu colocar um HTML, tá? Vou colocar aqui. Vou pegar HTML aqui. E eu vou colocar aqui a imagem, tá? Vou colocar um Pac-Man. Beleza. E eu vou dizer que esse Pac-Man, ele também é condicional lógico. Só que ele vai aparecer se o e-mail não incluir. Tá tudo junto. Isso aí que eu vou dar P com mulher. Beleza? Show? Ok. Se eu for fazer o fluxo lá, tá certo? No preview, o que acontece? Coloquei aqui, e se eu der um submit, eu tenho que salvar, né? Então, esse campo aqui, tá? Acho que eu só não salvei. Cache. Tá. Note, a gente tem um preview que o Fluent Forms até um tempo atrás ele separava esse preview. Eu acho particularmente muito diferente. Então, se você colocar aqui esse e-mail, aparece o IAI, não é verdade? Se eu colocar note, lá tem José Icaro, tem que ter todas as informações. Se eu dar um enter aqui, é para aparecer a foto do Pac-Man. Ah, Icaro, não entendi. Gente, é o seguinte. Se tem todas as informações que eu coloquei aqui dentro de e-mail, note. Aqui eu tô com uma condicional. Tá aqui. Deixa eu baixar aqui. Dentro de e-mail não tem condicional, tá? A gente tem na sessão. Então, essa session, ela só vai ser exibida se e somente se a gente tiver todas esses itens aqui dentro de e-mail. Fica claro? Se não tiver isso, você precisa colocar uma condicional, um else, tá? Icaro funciona? Funciona. Se você não colocar nada, tipo essa imagem aqui, provavelmente vai aparecer ela, mas existem casos que eu não recomendo você fazer uma coisa, né? E ainda mais com fluxos verticais aqui, esses fluxos verticais do Fluent Forms. Até em outros. Fica horrível você saber aonde que está o seu condicional. É horrível. Tipo, você se perde, tá? Então, eu particularmente aqui sinto falta, tipo, isso aqui tem condicional? Não sei. Aí tem que clicar aqui dentro, vir aqui embaixo e ver que tem condicional. Então, esse negocinho aqui, essa imagem desse meu filho chama de Pac-Man, né? Desse Pac-Man legonizado, ele só vai aparecer somente se a gente tiver. Se o e-mail não tiver esse aqui, tá certo? E se ele tiver isso, aparece isso. Show de bola, beleza? Era só isso o vídeo. Muito obrigado, não esqueçam de fazer o subscribe aqui no canal, tá bom? Espero ter respondido o nosso amigo Alex. Show!